A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bom, que alegria de estar aqui novamente com vocês, para estarmos juntos na presença do Senhor, lendo a palavra dele, aprendendo as coisas do alto, lendo a sua escritura sagrada, aprendendo com o Senhor Jesus aquilo que ele tem para as nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida plena, cheia da presença do Senhor, uma vida que, embora as dificuldades sejam para os justos e para os injustos, né, com o Senhor Jesus nós temos discernimento, sabedoria, prudência para caminharmos, né, de uma forma mais firme, de uma forma mais segura, de uma forma que é segundo a vontade do Senhor. Porque se não for para vivermos segundo a vontade do Senhor, nós viveremos indubitavelmente pela vontade do inimigo. E o inimigo é Satanás e a sua legião de demônios. É assim mesmo, meus irmãos. Muitos falam, a respeito de querer levar uma vida independente, uma vida que não tem a ver nem com Deus nem com o diabo. A notícia que eu tenho para você hoje é que não existe um terceiro caminho. Ou nós vivemos uma vida com Deus, ou nós vivemos uma vida sem Deus. E essa vida sem Deus, uma vida de abandono, uma vida longe de Deus. Deus não força a barra com ninguém. Deus não invade a nossa privacidade. Deus não nos arrebata para Ele a força. Não, Deus é uma preciosidade disponível para que nós, ao momento de o conhecermos, nós podemos ter a opção de aceitar e viver uma vida com Ele. Agora, caso nós o rejeitemos, caso nós não queiramos viver uma vida com Deus, aí nós não viveremos uma vida com Ele, estaremos à mercê de um outro caminho. E um que é intruso, um que não respeita o nosso livre-arbítrio, um que realmente ele vai se assenhorar da sua vida caso você não queira estar com Deus, é o diabo. E isso é uma verdade. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não aceitou Jesus, se você não está vivendo uma vida na presença dele, se você não está vivendo segundo o manual do fabricante, sinto te dizer, infelizmente, que você está à mercê do inimigo. E ele está se assenhorando da sua vida, entrando nas brechas que você tem aberto para que ele entre, e ele é impostor, e ele é intruso, ele não tem limitação. Se você der a brecha, ele vai entrar e ele vai viver uma vida, e ele vai viver na sua vida, seja por opressão ou seja por possessão. E pode ter certeza que por uma dessas duas vidas, opressão ou possessão, ele vai viver na sua vida e você vai experimentar uma vida que não é aquilo que Deus tem para você. Deus tem uma vida para você de abundância, de paz, de alegria, lutas, mas as lutas são por conta do treinamento, porque Deus quer te treinar para que você, ao final dessa vida, você possa acessar o céu. Então, muitas das vezes os pregadores, as pessoas que pregam a palavra, eles fazem uma propaganda de que viver uma vida com Jesus, uma vida com Deus, é viver no paraíso, um paraíso na terra. De certo modo, eles estão certos, porque você está debaixo da presença do Senhor, você viver segundo o Evangelho, você ter a quem recorrer quando necessário, você ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, isso é uma forma de paraíso. Mas Deus, ele não quer que você viva esse paraíso na terra somente, ele quer que você viva um paraíso no céu com ele, habite com ele pela eternidade. E para viver com ele na eternidade, você precisa começar o treinamento já. Então, aceitou Jesus, o treinamento começa. Pediu paciência, Deus vai levantar uma pessoa difícil para estar diante de você, para exercitar a sua paciência. Pediu força, ele vai te colocar obstáculos maiores para você superar esses obstáculos para que você tenha força. E aí o treinamento vai continuar. De modo que você seja cada dia uma pessoa mais forte, uma pessoa mais
preparada para habitar com ele. Você quer ser soldado, general de Cristo, você tem que passar pelo treinamento. Não é só viver uma vida à base de sombra e água fresca. Água fresca tem, mas a sombra às vezes não. Então, vivamos uma vida com Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos começar. Hoje nós vamos para um capítulo do livro de Atos maravilhoso que eu sempre amei. Eu nunca fui um doutor em Atos, mas esse capítulo, Atos 16, eu sempre gostei desse capítulo porque ele fala a respeito da prisão de Paulo e Silas e da libertação milagrosa. Vocês lembram daquela libertação milagrosa de Pedro quando ele estava na prisão? Que a igreja estava orando por ele e aí o anjo apareceu para ele à noite, abriu todas as portas, ele foi liberto. E a igreja, quando o recebeu em casa, na casa de Maria, mãe de João Marcos, todos se assustaram com Pedro. Então, aconteceu a mesma coisa que em Atos 16, uma libertação maravilhosa e milagrosa de Paulo e Silas quando estavam encerrados na prisão. É o que nós vamos ver aqui agora. Então, Atos 16, vamos para a palavra, que essa palavra é maravilhosa. Então, vocês lembram que no capítulo de ontem, Paulo e Silas começaram, então, a segunda viagem missionária. A primeira tinha sido com Paulo, estava acompanhado por Barnabé, agora Paulo está acompanhado por Silas, e eles começam a viagem missionária, passando, saindo ali de Antioquia, passando por Derbe e Listra, aquelas duas cidades que já tinham ali uma certa presença da igreja naquele local, mas eles passaram ali, sobretudo, intencionais de levarem os decretos, as convenções que foram geradas lá em Jerusalém pela igreja e pelos apóstolos dos novos costumes e tal. Então eles foram comunicando aí esses novos costumes e perceberam o quanto que a igreja se alegrou em ter uma direção firme, em ter ali realmente uma orientação sobre como viver a fé. E Paulo e Silas, então, observam ali o quanto a igreja estava crescendo e aquelas comunidades estavam se sentindo alegres porque estavam com Cristo agora e viviam uma vida de orientação e despertamento, iluminadas, não viviam mais na obscuridade. E eles caminhando, indo nessa segunda viagem, buscando decidir por onde passar. Ele já tinha ali uma certa orientação de quais eram as próximas cidades, e o Espírito Santo tocou em Paulo, revelou para ele onde ele não deveria ir. As duas cidades que Paulo sentiu de não ir era na Galácia e em Bitínia. Lembrando que depois Paulo, nas outras viagens, em outro momento, ele vai estar na Galácia. Inclusive, nós temos o Evangelho, no Novo Testamento, a carta aos Gálatas. Aos Gálatas, no caso, são aquelas pessoas que moram na Galácia. Mas nesse momento o Espírito Santo disse para ele não ir à Galácia e também não ir à Bitínia. E em sonhos, o Paulo sonhou que tinha uma pessoa chamando pelo nome dele na região da Macedônia. Então Paulo descobre, então, sente, é revelado de que ele deveria ir para a Macedônia, e então ele, caminhando, naquela época era tudo na base realmente da caminhada, Paulo e Silas, eles entram na primeira cidade da região da Macedônia, que era a cidade de Filipos. Aquelas cidades ali eram cidades onde a presença dos gregos era muito grande, uma cidade de muitos gregos, e Filipos era desse jeito. Então, chegando a Filipos, na cidade de Filipos, na Macedônia, Paulo e Silas foram fazer o trabalho missionário, que é pregar a palavra. E em Atos 16 fala realmente que eles saíram no sábado a orar, eles foram ali para uma região onde tinha um rio, e ali eles encontraram muitas mulheres, e essas mulheres estavam ali, creio eu, lavando roupa, fazendo ali os seus afazeres de donas de casa, e tinha entre essas mulheres que estavam ali, uma mulher chamada Lídia, e essas mulheres ouviram muitas pregações, muitas palavras, chamadas ao arrependimento e a seguir o Evangelho de Cristo, por meio de Paulo e Silas. E essa Lídia foi uma das pessoas, uma das mulheres que ali estavam, que entenderam
muito bem, entendeu muito bem, né, a respeito da palavra, e Deus tocou no coração daquela mulher de modo que ela quis, né, ser batizada e quis estar na presença do Senhor. Ela sentiu, ela se identificou com o Evangelho de forma instantânea. Ela sentiu alegria ao ouvir aquelas palavras de Paulo e Silas. A tal modo que ela os convidou para que eles fossem pousar em sua casa. Lembrando que Paulo e Silas não estavam em nenhuma pousada e nem em um hotel. Eles estavam ali, eu imagino, dormindo ao relento, sem muita estrutura. E ao pregar para aquelas mulheres, essa vendedora de púrpura chamada Lídia, convidou-os para estar com ela, em sua casa e a se hospedar na casa dela. E assim aconteceu, e ali surgiu a primeira célula do Evangelho, que depois vamos ter a carta aos Filipenses, uma vez que é dirigida aos moradores de Filipos, e Lídia era uma dessas moradoras. Na casa dela surgiu o primeiro movimento, a primeira célula, a primeira igreja onde Paulo e Silas esteve a pregar, e ela os acompanhou por muitos lugares ali em Filipos para pregar o Evangelho. E numa dessas viagens, aliás, numa dessas caminhadas, numa dessas missões, saiu à presença de Paulo e Silas e Lídia e as outras pessoas que já acompanhavam Paulo, uma mulher, uma jovem, e que ela trabalhava, a função dela era ser adivinhadora, e por ser adivinhadora, um espírito imundo habitava na vida dela, fazendo com que ela revelasse muitas coisas a respeito da vida de muitas pessoas, e o que rendia muito lucro para aquela jovem e para os seus senhores, aqueles seus empregadores. Então, na ausência do Espírito Santo, de homens de Deus, da igreja, da revelação, que o Espírito Santo faz na vida daqueles que o têm, na ausência, então, surgia essa lacuna, onde adivinhadores e mágicos realmente revelavam, e as pessoas, como sempre, como hoje, inclusive você precisa de muitas respostas, tem muitas dúvidas, e essas dúvidas eram dirigidas a essa jovem e dava muito lucro aos seus senhores. Mas, estando ela seguindo Paulo e Silas continuamente e dizendo, vocês são filhos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, e revelando que realmente estava na vida de Paulo e Silas, o que não era uma mentira, na verdade, era uma verdade revelada, que o espírito maligno revelava que aqueles homens ali estavam cheios da presença do Espírito Santo e que eram servos do Deus Altíssimo e, por ser servos do Deus Altíssimo, fazendo ali a vontade do Senhor. Só que chegou um certo momento que ela repetia tanto isso que passou a incomodar Paulo, passou a parecer até que era uma certa chacota. E Paulo repreendeu o espírito imundo e mandou que ele saísse dela, o que aconteceu de forma instantânea. E aquela jovem, de repente, ela não tinha mais aquele espírito de adivinhação e ela ficou toda perdida, e vendo o que tinha acontecido aos seus senhores, que ela não mais podia fazer adivinhação, perceberam que o negócio deles havia cessado e eles ficaram muito incomodados e houve uma revolta muito grande por parte daqueles enganadores, e o que fez com que eles lançassem mão de Paulo e Silas, os prenderam e levaram à presença dos magistrados, dos juízes ali em praça pública, aqueles homens que julgavam as questões do povo, e eles fizeram uma acusação para Paulo e Silas, dizendo que eles trouxeram costumes que não eram lícito para que eles seguissem. Então, esses homens aqui, Paulo e Silas, vieram à nossa cidade, trouxeram costumes da parte ali dos cristãos, do cristianismo recente ali, e que mudavam o rito, a maneira com que aquelas pessoas procediam, aqueles habitantes de Filipos, trazendo grande transtorno, já tinha expulsado ali o espírito imundo daquela adivinhadora, então isso já trouxe um grande incômodo. Então eles acusaram eles de algo que, de certo modo, também era verdade, porque eles transtornaram aquela cidade, mudaram os costumes, trouxeram revelação. E ali os magistrados mandaram que rasgassem as roupas de Paulo e Silas, açoitassem eles, com muita violência, e os prendessem na prisão interior,
né, no cárcere interior. E o cárcere interior era realmente aquele cárcere, aquela sala lá do fundo da prisão, onde raramente alguém conseguia, aliás, não tinha como fugir, né? E os prenderam em troncos, né? E ali eles ficaram, né, depois de terem sido extremamente açoitados e machucados, né? Estavam ali em prisões, acorrentados, e isso, né, foi assim, trouxe um grande prejuízo para eles, né? Porque afinal de contas os machucaram e os prenderam. Mas Paulo e Silas, como sendo homens de Deus, não se abalaram, né? E próximo à meia-noite a palavra diz que eles estavam cantando e orando. Então cantavam hinos, adorando o Senhor, e a despeito de estarem machucados e presos, imagino com fome, né? Eles estavam ali orando e cantando ao Senhor, que era uma forma com que eles tinham de trazer um certo refrigério ao coração, mas na verdade eles eram felizes mesmo, porque eles estavam padecendo pelo Senhor. E foi tão impactante a oração deles, foi tão forte, foi tão transformador, e para Deus foi assim algo tão profundo, que houve um grande terremoto. Tocou o coração de Deus de uma forma tão grande aquela adoração, que Deus permitiu que um grande terremoto abalasse aquelas prisões, de modo a que todas as portas, de forma milagrosa, de repente abriram, e eles se viram todos soltos, tanto Paulo e Silas quanto os demais presos que ali estavam, e isso, né, chocou, né, aquele homem, o sentinela que estava guardando aquela prisão, a tal modo de ele ter se sentido tão impactado e assustado com aquilo, que ele quis se matar, porque sabia que um guarda, quando permitia que os prisioneiros fugissem, ele era justiçado, ele iria sofrer as consequências. E Paulo e Silas o impediu de se matar, de se suicidar, e prontamente aquele soldado perguntou para Paulo e Silas: homens, o que eu faço para me salvar? Né? Porque ele sabia que aqueles homens eram homens, né, que estavam transtornando a cidade. Tudo corria muito rápido, as pessoas comentavam, né? E Paulo e Silas, então, né, falou para ele ali palavras de salvação, né, que o levou a Cristo, e imagino que naquela mesma noite ali permitiram, de certo modo, até um batismo. O soldado levou Paulo e Silas para sua própria casa, abandonou a prisão do jeito que estava, levou para sua casa, de tão impactado que ele ficou, né, com ouvir palavras de salvação, né, que todos da sua casa também ouviram a palavra. Eles ali, a família do soldado, cuidaram das feridas de Paulo e Silas, né, alimentaram eles e compartilharam com eles ali durante toda a noite, né, da palavra do Senhor, e foi extremamente impactante. No outro dia, né, de certo modo, não sei o que aconteceu, mas aqueles juízes mandaram que soltassem Paulo e Silas, né, só que eles já estavam soltos, né, só que Paulo, ele na verdade, ele ficou muito incomodado, porque ele tinha sido açoitado, e ele mandou dizer para aqueles soldados que tinham vindo para soltá-lo, né, que informou para eles, né, é como se trouxessem para eles um alvará de soltura, né, e Paulo falou para eles: olha, que negócio é esse? Eles nos açoitam sem julgamento, sem uma acusação de algo criminoso, e de repente simplesmente manda nos soltar, nós sendo romanos, né? E quando eles souberam que Paulo e Silas, né, pelo menos Paulo com certeza era romano, era cidadão romano, eles ficaram muito incomodados e sabia que ofender e açoitar, violentar, né, um romano era algo muito grave, né? E ali os próprios juízes foram ali, né, de forma humilde pedir que Paulo e Silas se retirassem da cidade, porque sabiam das consequências. E assim Paulo, se despedindo ali, né, de Lídia e da sua pequena igreja que tinha sido constituída, eles saíram da cidade e continuaram a viagem missionária. Amém, meus irmãos? Atos 16 é um capítulo que dá para nós falarmos por horas, né? Traçar cada detalhe dessa fração aí, dessa segunda viagem missionária, mas por questões de tempo não dá para continuar. Nós finalizamos assim um relato bastante milagroso e bastante impactante, né, dessa passagem de Paulo e Silas ali por Filipos. Amém? Que Deus abençoe. Vou estar orando com você para nós terminarmos a nossa oração e a nossa palavra de hoje, o nosso devocional de hoje. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra,
por esse relato em Atos 16, por essa libertação milagrosa de Paulo e Silas. O Senhor foi tocado por aquela oração de pessoas que tinham sido acabados de sofrer uma violência por estar pregando a Tua palavra. Ou seja, Pai, que nós sejamos dessa forma, que a despeito das lutas do dia a dia, a despeito das dificuldades da vida, a despeito, Senhor Jesus, de sofrermos com tantas situações difíceis da vida, Pai, que nós possamos ser como Paulo e Silas, adorar em meio às lutas e às aflições. Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, capacidade de sermos honestos e fiéis ao Senhor, a despeito do que passarmos, ó Deus. Porque a Tua palavra diz para que em tudo possamos dar graça. E damos graça nessa manhã, ó Deus, pelas nossas vidas, agradecemos por ela, pelos nossos familiares, pela nossa família, pela nossa vida, pelo nosso emprego, pelo nosso trabalho, pelas realizações do dia a dia, pelo alimento diário, pelos nossos sentidos perfeitos, pela casa onde moramos, pelo chuveiro quente que tomamos banho, pelo alimento do dia a dia, Pai. Que o Senhor venha continuar abençoando e nos dando, ó Deus, condições de viver uma vida, Senhor Jesus, que Te agrada, Pai. Uma vida gratos na Tua presença, em nome de Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos por todas as coisas. É no Teu nome, Jesus, que pedimos e oramos nessa manhã. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado. Meu irmão, Deus te abençoe. Curta o nosso vídeo, comenta e compartilha. Lembrando que a corrente que a gente iniciou aqui, você é responsável por dar continuidade a ela. Compartilha. Clica no botão compartilhar, envia para alguém, envia grupo de WhatsApp para seus amigos. Se você está vendo essa mensagem no Facebook, compartilha aí no Facebook. Se for no YouTube, né, manda aí o link para os grupos de WhatsApp ou de forma particular para alguém que você ama. Amém? Deus te abençoe, me ajude nessa corrente, que tudo seja para glorificar o nome do Senhor, e glorificando o nome do Senhor, com certeza você será beneficiado. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Fique com Deus.